você só consegue enxergar o caminho que você já percorreu. Então, você olhando hoje, você consegue ver qual é o caminho que você percorreu. Você consegue ver ele todinho, você consegue ver toda a sua história. Mas a sua jornada é o daqui para frente. A sua jornada, você olhando para trás, a lição número 3 é: você só consegue enxergar o caminho que você já percorreu. Mas a sua jornada é o daqui para frente. E para seguir em frente, você não precisa de uma lanterna. Você precisa de coragem. Você só precisa de coragem. Você não precisa enxergar o caminho todo. Da mesma forma que você consegue enxergar o caminho olhando para trás. Não tem como. Você só precisa de coragem. E você sabe por que você não tem coragem? Talvez, eu não sei se você tem ou não tem. Mas as pessoas que não têm coragem, sabe por que não tem? Porque não tem certeza. Mas esse é justamente o maior mistério, é a graça da vida. É o que eu costumo chamar de princípio de Tostines. Quem sabe o que eu estou falando? Quem sabe o que é princípio de Tostines? Escreve aqui se você sabe. Quem for muito novinho, se tiver alguém muito novinho, não vai ter ideia do que é princípio de Tostines. Mas esse é o mistério da vida. Olha lá, a Sandra não sabe o que é o princípio de Tostines. Você vai entender, você vai entender. Sei, mas não estou entendendo o contexto. Não faço. A Isa também não faz ideia. A Isa é muito novinha. Vocês vão entender. O princípio de Tostines é o seguinte. Quem for mais velho vai entender. Você não dá o passo porque você não tem certeza. Mas não tem como você ter certeza antes de dar os passos. Eu vou repetir. Isso é o que eu chamo, eu que dei esse apelido. Princípio de Tostines. Que era uma propaganda na TV que falava assim: Tostines está sempre fresquinho porque vende mais ou vende mais porque está sempre fresquinho. Nem existe mais esse biscoito Tostines. Então, na verdade é isso. Você não dá o passo porque você não tem certeza se você deve ou não dar aquele passo. Mas não tem como você ter certeza antes de dar os passos. E eu ouvi uma frase esses dias, que é o princípio de Tostines, né, como eu chamo, mas eu achei assim maravilhosa, de um cara que eu admiro muito, chamado Kaiser. E ele falou o seguinte: olha isso, gente. Você não coloca o pé na água, você não coloca o pé no mar, você não coloca o pé na água porque está esperando Jesus abrir o mar. E Jesus está esperando você colocar o pé na água para abrir o mar. E aí? Você não coloca o pé na água porque está esperando Jesus abrir o mar. E ele está esperando você colocar o pé na água para abrir o mar. E aí? Vocês vão ficar nesse impasse? Sabe que eu tive esse insight da jornada durante uma live aqui com vocês. Por isso que eu falei que eu espero poder contribuir com vocês no mesmo tanto que vocês contribuem comigo durante essas lives. De repente, eu não vou me lembrar ao certo qual dos dias que foi, tá? Mas, de repente, eu estava no meio da live e me deu um medo muito grande. Me deu um medo muito grande e eu comecei a pensar: o que eu estou fazendo? Quem que eu acho que eu sou para fazer live? Tipo, as pessoas que estão fazendo live são pessoas que sabem muito, são pessoas que já escreveram vários livros, são pessoas que, tipo, são muito famosas. E eu comecei a pensar: o que eu estou fazendo? Quem sou eu para achar que eu posso ensinar alguma coisa para as pessoas? E isso me fez olhar para trás. Lembra que eu te falei? Opa, desculpa, gente. Lembra que eu te falei? Você só consegue enxergar o caminho que já percorreu. Então, eu fui olhar para trás. Eu falei: Daniela, eu só falo comigo mesma quando eu estou muito séria. Ninguém nem me chama de Daniela, eu acho. Minha bisavó chamava de Daniela quando eu queria. Aliás, ela só me chamava de Daniela, principalmente quando ela queria me dar bronca. Ela chamava de Daniela. E aí eu falei assim comigo mesma: mas eu só me chamo de Daniela quando eu estou muito séria. Eu falei: Daniela, o que te trouxe até aqui? Afinal de contas, quem é você?
E aí eu falei, pô, faz 30 anos que eu ensino pessoas. Eu não sei se você que está aqui nessa live já me ouviu falar, se você sabe, mas a minha primeira profissão foi ser professora de inglês com 15 anos de idade. Então, eu tenho, obrigada, queridos, muito bom ouvir vocês, obrigada, obrigada, tô amando, eu tô lendo aqui o que vocês estão escrevendo, eu tô amando, obrigada. Mas eu tô compartilhando com vocês a minha fragilidade para justamente dizer para vocês que é normal a gente sentir isso, que todo mundo tem esses medos, que todo mundo tem esses pânicos, tipo, o que eu tô fazendo? Quem eu acho que eu sou? Será que eu faço isso? Não tenho certeza, todo mundo tem, né? E aí, esse medo que me deu me fez olhar para trás, me fez olhar para minha história. E aí eu falei, caramba, faz 30 anos que eu ensino pessoas. Minha primeira profissão, professora de inglês com 15 anos. A primeira palestra que eu fiz logo que eu saí da faculdade, a faculdade de publicidade e propaganda, que foi depois a minha profissão mesmo, né? Não como publicitária, mas como marqueteira, né? Como profissional da área de marketing. Mas logo que eu saí da faculdade, eu tinha 21 anos e minha primeira palestra que eu fui dar, 2.000 alunos. 2.000 alunos, minha primeira palestra. E como professora, o que eu sempre mais gostei de fazer foi provocar transformação nas pessoas. Não era dar aula de inglês, era fazer aquelas crianças no começo, depois aqueles adolescentes, depois aqueles adultos, gostarem do inglês como eu gostava. Eu queria que eles entendessem o idioma, porque eu queria que eles se apaixonassem por aquilo. Depois, não era dar aula de marketing. Não era ir lá e picar o cartão na faculdade e fazer com que... Não, era fazer com que aqueles alunos se apaixonassem por agregar valor ao mercado, assim como eu. Eu queria que eles saíssem da faculdade ou do MBA preparados para fazer a gestão de marketing das suas próprias empresas. Eu passei já na minha vida 30 anos, faz 30 anos que eu estou fazendo isso. E aí eu falei, caramba, se eu não me respeitar, faz 30 anos que eu estou provocando transformação nas pessoas. E aí eu olhei para uma segunda jornada, né? E falei, caramba, faz 34 anos que eu vivo de maneira intensa a minha jornada espiritual. Por simples curiosidade, por uma curiosidade, por uma ousadia que eu tive de fazer uma pergunta no catecismo. Eu não vou contar essa história de novo agora, já contei numa outra live. Mas por eu ter tido, com 11 anos de idade, a curiosidade, a ousadia de fazer uma pergunta e não me contentar com o cala-boca que a professora me mandou, há 34 anos eu vivo de maneira intensa a minha jornada espiritual. Hoje, ou melhor, nesses 34, no começo por curiosidade, mas depois por interesse, por intuição. Mas não é só isso, faz 25 anos que eu faço planejamento. Faz 25 anos que eu trabalho propósito, missão, valores, objetivos, metas, estratégias e acompanhamento para alcançar esses objetivos. Por 20 anos eu fiz isso com empresas. E faz 4 anos que eu venho fazendo isso com pessoas. Claro que no começo, de novo, né? Eu não tinha toda essa clareza que eu tenho hoje do que eu estou fazendo. Eu não tinha certeza absoluta que era esse o novo caminho que eu queria percorrer. Mas faz 4 anos que eu comecei a empreender. E eu já estou no meu terceiro negócio, comandando hoje 4 projetos ao mesmo tempo. Aí você pergunta assim, Dani, mas você largou os outros? O que aconteceu? Você quebrou? Claro que não. Graças a Deus estou prosperando em todos. Mas mais do que isso, faz 45 anos que eu estou vivendo a minha história, que eu estou escrevendo a minha história. E ela daria um baita de um filme. E eu acho que eu tenho alguma coisa para agregar para as pessoas. Foi graças ao meu medo, a minha dúvida, a minha incerteza de se eu devia ou não colocar o pé na água, que eu consegui ter essa clareza. Aí, talvez, não sei se é o seu caso, mas talvez você pode estar pensando assim, nossa, Dani, como é que eu vou saber qual que é o meu mar? Né? Onde que eu devo colocar o meu pé? De novo, não tem como você ter essa certeza.
que você está querendo ter. Eu não sei se é o seu caso, se você está buscando ter certeza de alguma coisa para dar um passo na sua vida. Eu não sei se tem algum passo que você gostaria de dar e que você está buscando uma certeza. Mas se tiver, não tem como ter essa certeza. Você vai precisar experimentar. Você precisa... Dani, tem uma técnica? Tem uma técnica. Você precisa fazer coisas novas. Você precisa frequentar novos... Você precisa ir a novos lugares. É isso, Tati. Tô te dando aqui a dica, tá? Ponto alto da live. Como que eu consegui ter essa clareza? Experimentando. Então, você precisa experimentar coisas novas. Você precisa ir a novos lugares. Que lugares? Eu não sei. É um cheiro que você sente, é um faro. Tipo assim, tem alguma coisa ali. Acho que eu vou ver o que é. É um faro mesmo, você fareja alguma coisa. Você tem que começar a conhecer novas pessoas, fazer coisas novas, frequentar novos ambientes, estudar novos assuntos, aprender coisas novas. Só assim você vai começar a ter resultados novos. Mas e se não der certo? Você aprende. Isso é a graça da vida. Ou você ganha, ou você aprende. E se você não fizer? Aí tem uma certeza absoluta. Aí tem como ter certeza. E é por isso que a maioria das pessoas prefere não fazer, prefere não dar o passo. Por quê? Porque elas preferem essa certeza de que não vão ter resultado nenhum, de que não vão sair do lugar onde estão. E elas preferem não percorrer a sua jornada, mas ter a certeza de ficar no lugar onde elas estão.